Hoje, bom dia, alunos. Na aula de hoje nós vamos começar o estudo de pirâmides em geometria espacial. Bom, é comum a gente ver pirâmides em objetos, formas, figuras. Um exemplo disso é a pirâmide do Egito. Elementos de uma pirâmide. O que é uma pirâmide? É um sólido geométrico cuja base é um polígono fechado, e cujas faces laterais são triângulos, e todos os triângulos possuem um vértice comum. A altura da pirâmide é um segmento de reta perpendicular à base, e toda pirâmide possui um vértice V no alto de sua pirâmide. Condições para uma pirâmide ser chamada de pirâmide regular. Primeiro, a base tem que ser um polígono regular. Segundo, a projeção ortogonal de P, ela tem que coincidir com o centro do polígono da base. Então, no primeiro exemplo, nós temos uma pirâmide pentagonal regular, e no segundo exemplo, a gente tem uma pirâmide oblíqua. Toda pirâmide que não é reta, ela é chamada de oblíqua. Nomenclatura de uma pirâmide. A pirâmide ela pode ser triangular, se a sua base for um triângulo; quadrangular, se a sua base for um quadrado; pentagonal, se a base for um pentágono; e hexagonal, se a base for um hexágono. Elementos de uma pirâmide. Nós podemos observar os seguintes elementos de uma pirâmide. A aresta da base, ela liga todos os vértices da base. Ela é o lado do polígono da base. Aresta lateral, ela é o lado do triângulo da face lateral da pirâmide. Apótema da pirâmide, ela é a altura do triângulo lateral da face lateral da pirâmide. Apótema da base é o segmento que une o centro do polígono da base de forma perpendicular ao lado da base. Então, o apótema da base, ele é localizado na base e ele liga o ponto O ao ponto N, que é o centro do polígono da base, ao ponto médio do segmento do lado da base. Em um polígono, o segmento de reta que parte do centro geométrico da figura e é perpendicular a um dos seus lados é chamado de apótema. Então, em todo polígono, nós temos o segmento que liga o centro ao lado, de forma perpendicular. Esse segmento ele é chamado de apótema da base. No caso da pirâmide, nós também vamos ter o apótema da pirâmide. Então, na terceira figura, nós temos representado no triângulo o H, que é a altura da pirâmide, o roxinho embaixo é o apótema da base, e o vermelho na face é chamado de apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, ele diz respeito à altura do triângulo da face lateral. E o apótema da base, ele diz respeito ao polígono da base. Cálculo dos elementos de uma pirâmide. Bom, nós vamos observar na pirâmide a altura H, o apótema da pirâmide e o apótema da base. Vamos olhar para o triângulo vermelho, demarcado na figura. Esse triângulo vermelho, ele é um triângulo retângulo. O G, que é o apótema da pirâmide, ele está na hipotenusa desse triângulo. Já o H e o M, que são a altura da pirâmide e o apótema da base, eles são os catetos. Como é que eu posso relacionar esses três elementos usando o teorema de Pitágoras? G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Esta é uma relação muito importante dos elementos de uma pirâmide. Olhando ainda para os elementos da pirâmide, nós temos o raio da base. O que é o raio da base? Se eu quiser inscrever essa pirâmide, inscrever o
polígono da base da pirâmide em uma circunferência, esse raio da base está representado pela letra R. Então, eu vou ter um outro triângulo, que agora é o H, o R e a aresta lateral A. Então, novamente, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e vai ficar A ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, todos os elementos da pirâmide, como que eu posso relacioná-los? Esses elementos são a altura da pirâmide, o raio da base, o apótema da base, o apótema da pirâmide, a aresta da base e a aresta lateral. Em todos eles eu uso a ideia do teorema de Pitágoras e a ideia da altura do triângulo, altura de um triângulo. Então, para relacionar o apótema, a altura e o apótema da base, eu tenho a minha primeira equação, h ao quadrado igual g ao quadrado igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. Já para relacionar a aresta lateral, a altura e o raio, eu tenho a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Um caso especial de pirâmide. Um caso especial de pirâmide é o nosso tetraedro regular. A base dele é um triângulo equilátero e suas faces também são triângulos equiláteros. E todas as faces são iguais. Mas o tetraedro também é um tipo de pirâmide. Ele é uma pirâmide triangular regular. No caso do tetraedro, a altura da pirâmide, dada a sua aresta, é h igual a vezes raiz de 6 sobre 3. Volume de uma pirâmide. Um prisma qualquer pode ser dividido em 3 pirâmides de mesmo volume. Logo, o volume do prisma dividido por 3 é o volume da pirâmide. Assim, a gente tem a fórmula que o volume da pirâmide é o volume do prisma dividido por 3. Logo, o volume da pirâmide vai ser sempre a área da base da pirâmide vezes a sua altura sobre 3. Vamos ver um exemplo. Calcule o volume da pirâmide quadrangular de 18 centímetros de aresta da base e 12 centímetros de altura. Bom, volume é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é um quadrado de 18 centímetros de lado. Então, a área da base vai ser 18 ao quadrado. Então, o volume vai ser 18 ao quadrado vezes a altura, que é 12, sobre 3. Então, o volume vai ser 324 vezes 12 sobre 3, que multiplicando dá 3.888 sobre 3, que dividindo fica 1.296 sobre 3 centímetros cúbicos, porque eu estou tratando de volume. Um outro exemplo. Calcular o volume de uma pirâmide quadrangular de 5 centímetros de aresta da base e 6 centímetros de altura. Novamente, o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. A base é um quadrado de lado 5, então a área da base é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 6 sobre 3. 25 vezes 6 sobre 3 dá 150 sobre 3, que é igual a 50 centímetros cúbicos. Agora vamos ver como calcular a área da superfície de uma pirâmide. Vejamos esse exemplo. Ela é uma pirâmide de base hexagonal. A sua planificação gera um hexágono e 6 triângulos. Logo, a sua área total vai ser a soma da área da base mais esta área lateral. Então, basta eu calcular a área do hexágono mais 6 vezes a área de cada um dos triângulos.
Assim, nós iremos sempre calcular a área da superfície da pirâmide. Nós vamos calcular a área da sua base, ou seja, a área do polígono da sua base, mais a sua área lateral, que vai ser a soma da área de todos os triângulos laterais. Um caso especial, a área da superfície da pirâmide, né? Se a pirâmide for um tetraedro. Nesse caso, a gente vai calcular a área de uma face e vai multiplicar por 4. Logo, a área total vai ser L ao quadrado, raiz de 3. Vamos ver um exemplo. Calcular a área total da superfície de uma pirâmide de base quadrada de 5 cm de aresta da base e 8 cm de apótema da pirâmide. Então, primeiramente, nós vamos calcular a área da base. A área da base é a área de um quadrado de lado 5. Então, a área da base é 5 ao quadrado, que dá 25 centímetros quadrados. A área lateral. Na área lateral, nós temos 4 triângulos. Então, basta achar a área de um triângulo e multiplicar por 4. O triângulo da lateral, ele tem base 5 e altura 8. Então, vai ser 5 vezes 8 sobre 2, vezes 4, porque são 4 triângulos na lateral. Então, vai ficar 4 vezes 40 sobre 2, que ao simplificar o 4 com o 2, vai ficar 2 vezes 40, e vai ter como resultado 80. Já a área total vai ser a soma da área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser 25 mais 80, 105 centímetros quadrados. Lembrando que nós não podemos esquecer de colocar a unidade de medida. Outro exemplo. Calcule a área total de uma pirâmide de base quadrada de 10 centímetros de aresta da base e 12 centímetros de altura. A área da base, ela é um quadrado. Então, a área da base vai ser L ao quadrado, que é 10 ao quadrado, que vai dar 7. Para eu calcular a área lateral, eu preciso do apótema da pirâmide. No exercício anterior, o exercício ele dava o valor do apótema da pirâmide. Nesse caso, nesse exemplo 4, o exercício não dá o apótema da pirâmide, ele dá a altura. Então, é necessário calcularmos o apótema da pirâmide. Para isso, nós vamos usar a relação g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. G é o que eu quero, o apótema da pirâmide. H é a altura, é 12. E m é o apótema da base, que é metade do lado. Se o lado é 10, o apótema da base é 5. Então, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 169. G é a raiz de 169, que dá 13. Logo, a área lateral é 4 vezes a área do triângulo. Agora, eu posso calcular a área do triângulo, que é a base, 10, vezes a sua altura, 13, vezes 2. Então, dá 4 vezes 130 sobre 2, 260. Então, a minha área total é a área da base mais a área lateral. 100 mais 260, 360. Agora, nós vamos praticar. Vamos praticar fazendo os exercícios da apostila. Apostila módulo 5, capítulo 14, página 30 e 31, exercícios 16 e 19. Não precisa me entregar, basta fazer na apostila, que em seguida eu vou corrigir na próxima aula. Fiquem com Deus.